as contratações de dezembro, né? Terminou o Campeonato Brasileiro, até ontem, as contratações dos 20 clubes da Série A. 16 já anunciaram pelo menos algum reforço, 4 não anunciaram nenhum, Grêmio, Inter, Corinthians e Flamengo. São os 4 que não anunciaram nenhum reforço neste período aí, pouco maior de 20 dias do mês de dezembro. E além das contratações, do número de contratações, por exemplo, o Ceará é o time que mais anunciou contratações, 10. Depois Juventude e Vitória, já anunciaram 6 reforços cada um. Tem também o que foi gasto. E aí o Palmeiras está com 190 milhões de reais em 2 reforços. E olha esse outro dado aqui. O segundo do ranking é o Bahia, que já gastou 41 milhões de reais. O Bahia, com a SAF do Grupo City, anunciou 2 reforços e já tem gastos aí 41 milhões de reais nas contratações. O Inter está em terceiro, então. E do Eric. É que o espião estatístico não vai considerar reforço. O Bernabé. Em princípio, eu acredito mas aí que tá, é gasto, né? É gasto. Um abraço pro espião aí, né? Que não colocou o Inter entre os times mais ricos do Brasil de novo, né? Vamos esperar agora a virada do ano para ver como é que o espião gasto é gasto, né? Gasto é gasto, porque o Bernabé é uma contratação. Mas ele não é um reforço, né? O Inter gasta, é um reforço, mas não melhora o time. Não, já tava aí. Não, mas é que ele já tava aí. Em relação ao 2024, o Inter não melhora a lateral esquerda. A gente tá falando de dinheiro, não tá falando de dinheiro? Sim. Então? Mas então, o Inter gastou dinheiro... Não, é que pode ter 2 assuntos. Pode ter reforços e dinheiro. O Inter gastou agora 30 e poucos milhões de reais. Sim, não. Bet do Bahia. Exatamente. E o Bahia é Grupo City. O que eu digo assim, não, claro, em relação ao poder de investimento... O dinheiro do Bahia é petróleo. Mas em relação a reforço, o Inter tá gastando um valor alto pro Inter... num jogador que não vai melhorar o time, porque o jogador já estava aí. Ele tá evitando de desfalcar o time. Né? Vai ter que investir mais para melhorar o time. Eu acho que é uma boa discussão, mas enfim, eu acho que o Inter já gastou uma grana aí. É que assim, ó, eu tava dando. Manhago, a gente tem que dar uma. Eu vou tentar fazer a macrovisão, tá? Que sempre é muito complicado porque a gente não chega a nada com ela. Sempre o Sudeste do Brasil gastou mais. Sempre. E eles sempre ganharam mais. Eles ganharam mais. O estado que mais ganhou o Brasileirão, os dois são Rio de Janeiro e São Paulo. Os estados que mais ganharam Libertadores são Rio de Janeiro e São Paulo. Os estados que mais ganharam Copa do Brasil, o Grêmio atrapalha. Aí a Copa do Brasil, a Copa do Brasil é um atalho, porque a Copa do Brasil tem Cruzeiro, que é Sudeste, não vou esquecer que Sudeste, né? O Cruzeiro é Sudeste, então já era. O Grêmio quebrou essa coisa de ter 5 títulos. Enfim. Então, na verdade, Manhago, todo ano eles são que gastam mais. A gente, aí entra um pouquinho no que a gente conversou ontem. Quem perdeu o sábado de ontem perdeu uma bela discussão. Por que o Rio Grande do Sul tem muitos títulos? Porque teve grandes treinadores. Os grandes treinadores fazem a mesma coisa que os argentinos fazem. Tem menos dinheiro que a gente e fazem grandes times. Vai o Godoy Cruz ser competitivo. Como é que o Godoy Cruz é competitivo? Vai no vestiário do Godoy Cruz pra ver como é que é a estrutura do Godoy Cruz. O Atlético Paranaense tem uma estrutura maior que o do Boca Juniors, por exemplo. E do River. Eu tô falando de treinamento, sei lá. Até o Boca River sempre tem uma... Mas não é pior. Não é pior. Enfim. Então, assim, na verdade, a gente tá tendo de novo mais do mesmo. O que me preocupa, e aí talvez temos que ir pra calculadora, é a diferença de gastos. Né? Eu digo assim, de uma maneira consolidada. Pela primeira vez na história, por exemplo, a Libertadores vem sendo ganha por quem gasta mais. Pega lá os 4 que mais gastam. A gente pode... Na Libertadores a gente tinha uma dificuldade tremenda de dizer quem era o favorito. Hoje, pega quem gastou mais, vai ser favorito. Quem deu uma quebradinha com isso foi o Fluminense, num ano que o Fluminense gastou. Num ano que gastou e num ano que ele gastou. Que o Fluminense... mas em relação... Os últimos campeões da América são Botafogo, que gastou 600 milhões, Flamengo e Palmeiras, que gastam milhões, centenas de milhões por ano. E a quebradinha foi o Fluminense, que também gastou naquele ano. Não foi um ano de pobreza do Fluminense. E assim, o Fluminense foi uma Libertadores que Palmeiras, o Botafogo não estava ainda, né? O Botafogo começa o investimento. E que Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem uma briga lá do elenco com o Sampaoli, aquela história do soco que o preparador deu no Pedro, e aí o Flamengo se perde. E o Palmeiras só caiu pro Boca por coisas, né, do Boca, porque o Boca não ganhou de ninguém. Não, foi incompetente, né? Foi nos pênaltis. Mas o Palmeiras foi incompetente. Teve 2 partidas contra o Boca e não ganhou do Boca. Exato. Incompetência, o nome disso. Um time gastou 300 milhões e teve 2 partidas, não fez um gol no Boca. Não fez um e levou um gol do Cavani. E aí pegou um goleiro que pegou os pênaltis. Mas o Fluminense. Então o Fluminense não ganhou desses times. O Inter podia estar Mas o Fluminense ganha do Inter porque ele tem banco. E quem tem banco tem grana. Tem grana. Porque na hora que o Inter morre em campo com o Cudê, e o Inter, lá no Rio de Janeiro já tinha sido assim. Lembra?
Entra o Dalbert, era Dalbert? Como é que era o nome? Dalbert. Não, e aí eles botavam o Kennedy, botavam o Marcelo pro meio campo. Né? Eles tinham mais grupo, né? E o Inter só chegou onde chegou na Libertadores, porque gastou também. No meio do ano. Inter... Sem Ener Valencia e Cudê, desculpa. Sem Ener Valencia e Rocher. O Inter lá, já era pra ter levado 5x0 do River Plate lá na 5x1. Não, 5x0 porque o gol foi do Ener Valencia. Recente tinha sido contratado. Então há uma lógica na movimentação de mercado. São Paulo e Rio, o Rio renasceu há pouco tempo, né? Mas eles sempre gastaram mais que a gente. De novo, a gente vai ter que ter aquilo que a gente sempre teve pra vencê-los, desculpa. Que A é. diferença que tu falou é grande, né, Potter? O que eu acho que tem que assim, 90 milhões o Palmeiras gastou em 2 jogadores e o Grêmio tá Manhago, projetando pra mim a 50 grande milhões. diferença agora, Potter, Manhago, não é... pega aí, Manhago. Olha quanto o Inter gasta por ano, Manhago, em contratação. Mas é que assim, ó, a grande 100 milhões, questão, cara. A grande questão... 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões. Nós nunca gastamos tanto. Aí, por isso que eu digo, todo mundo tá gastando mais. O problema é que tem mais gente gastando entre Inter, Grêmio e os principais. Essa é a grande questão. As SAFs, elas colocaram... A gente falou, por exemplo, o Bahia. O Bahia não vai ser campeão brasileiro. O Bahia não vai ganhar a Copa do Brasil, não vai ganhar a Libertadores. Mas o Bahia hoje tem um poder de investimento maior que o Grêmio e Inter. Então ele tá entre os principais. Sempre teve ali Flamengo, Corinthians, São Paulo, de repente... eu não Tira jogadores que poderiam vir pra cá. Exatamente. O segundo escalão. Isso tudo bem, mas eu acho que estão gastando pau a pau a mesma coisa. E começa a ser candidato à vaga de Libertadores. Isso, e vai acostumando a jogar Libertadores. Exatamente. E aí concorre com a dupla Grenal e pode deixar a dupla Grenal de fora. E aí tu vai fica fora, tu perde capacidade de investimento. É que eu acho que... Aí que tá. Ficou muito mais concorrido. Se a gente for pra matemática, a gente tem que... Que período nós vamos... Aqui a gente vai precisar comparar com o período. Eu não tenho memória da década de 70. Na década de 80 ganhava cada ano um campeonato brasileiro. Mas também acho que nem teve bicampeonato. Né? No Flamengo, né? Foi o melhor time da década de 80. A década de 70, Potter, deixa eu... sou o único testemunho, aí eu falo sozinho. É uma maravilha. Mas a década de 70 tinha um segredo. A dupla Grenal, o futebol gaúcho tinha um segredo. Os outros clubes, Rio e São Paulo, principalmente, os dominantes, eles tinham dificuldade de gestão. E aí a dívida com jogadores, de pagar salário atrasado, era uma instituição no centro do país. Era meio oba-oba a gestão, totalmente amadora. Na dupla Grenal, que não tinha o centro das atenções, já havia o quadro associativo sustentando, mas era muito pouco. E esse dia eu estava lembrando com o Macedo, a dupla Grenal, ela descobriu através do marketing naquela época uma maneira de subsistência que lhe dava um fôlego, primeiro, para manter salários e compromissos em dia. Isso aí já dava uma vantagem muito grande. Por exemplo, na hora de jogadores quererem vir para o Sul para jogar aqui, coisa que hoje em dia não acontece. Não é mais pelo salário. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul deixou de ser um lugar interessante para morar ou para fazer ponte para a Europa. Mas o segredo daquela época chamava-se plano de sorteios, que a dupla Grenal desenvolvia e que o centro do país não conseguia desenvolver. Era um plano de sorteio, tipo uma loteria, em que os torcedores compravam carnês, pagavam mensalidade e concorriam pela Loteria Federal, pelos números da loteria, a carro, a eletrodomésticos, e isso aí fazia muito sucesso entre os gaúchos. E isso aí era um diferencial, tanto que o Grêmio vai lá e contrata em 71 o Anchieta, que era o melhor zagueiro da Copa do Mundo. O Inter retribui, vai no Peñarol e contrata o chileno Figueroa, que tinha ido muito bem na Copa de 66, era bem novo ainda. E na década de 70 ainda o Inter faz uma contratação que foi a do Lula em 74, eu acho. O Lula foi a maior negociação brasileira, na época era 1 milhão, o valor da época era cruzeiros. Maior contratação brasileira. O Inter naquela mesma esteira, e aí já com o título brasileiro, o Inter vai na Europa e busca o Marinho Pérez, que era do Barcelona, para ser titular com o Figueroa. Qual era o segredo? Pagavam em dia, eram estáveis economicamente e a sustentação vinha desses planos de sorteio, que era um marketing que os outros grandes do Brasil não tinham. É parecido com o sócio-torcedor, que o Inter foi o pioneiro, né, Potter? O Inter e o Grêmio arrecadam muito com sócios, né? Mas o Palmeiras, por exemplo, assim, esses dias discutimos também isso no sala. Eles já chegaram perto. Já chegaram perto porque eles cobram mais caro, né? O Palmeiras arrecada mais com o Inter já como sócio porque eles cobram muito mais caro pela associação. O Inter vai ter que subir a associação. E o torcedor vai ter que entender, porque ou é isso ou já era. Manhago, eu acho que a diferença está maior. Tá? Quanto é que o Inter gastou? O ano passado, o Inter gastou 97 milhões, tá? Um terço do que gastou o Botafogo. O Grêmio gastou 86.
O Botafogo gastou 323. Só que o problema é o que eu falava de ter mais times no meio do caminho, tá? O Inter foi apenas o 8º em gastos, gastando 97, e o Grêmio foi o 10º. Antes, aqui tem Botafogo, Flamengo e Palmeiras, os dois que mais gastaram. Aí tu teve Cruzeiro gastando, mais que Inter e Grêmio, Corinthians, Vasco e Bahia. Vasco e Bahia são duas SAFs. O Vasco foi um desastre, né? Das contratações, a SAF até foi embora. Mas assim, o Vasco e o Bahia, nesse meio do caminho... E mesmo o Cruzeiro, vamos lá, o Cruzeiro nos últimos anos teve 3 temporadas na Série B. Esses times daqui tem muito jogador que se esses times não tivessem no meio do caminho, mesmo que a diferença de Inter e Grêmio fosse essa dos 97 milhões para os 193 do Palmeiras, que é o terceiro, jogadores desses times aqui que estariam em Grêmio e Inter. O problema é esse, é que ficou mais difícil chegar nos 3 de cima, porque tem mais gente no meio do caminho com mais dinheiro, que é por causa da SAF. É que eu não sei, eu não consigo ter isso como uma afirmação. Eu acho que a dupla Grenal nunca conseguiu esse tipo de atleta. A dupla Grenal, tirando, eu sei que tem histórias que vão corroborar com a linha... O Inter ganha do Flamengo, por exemplo. Mas são histórias muito raras. A grande maioria dos jogadores optou por Flamengo, por São Paulo, por Corinthians. Eles optam por isso aí. É óbvio que a dupla Grenal tem um ou outro. Como é que a gente monta grandes times? Por exemplo. A gente monta grandes times pegando caras desacreditados no Sudeste, tendo categoria de base forte e tendo uma ou outra contratação meio mágica. Vou citar D'Alessandro. Tava lá no São Lourenço, aquela coisa toda, e traz o D'Alessandro. O Grêmio com o Soares estava no Nacional agora. Isso são histórias bem... Agora, vamos lá. Onde que o Inter e o Grêmio é forte? Achar um Guinha Azul, achar um Vila Sante, pegar um Magrão desacreditado, ir no Fabiano Heller, que era banco do Vasco lá, campeão da América, né? E tava meio jogado. É assim que o Inter faz. O Inter e o Grêmio faz. Descobriu o Arce, o Rivarola. Mais recentemente o Maicon, atirado no São Paulo e vaiado. É essa a nossa história.